Eu sou André Monteiro, sou doutor em psicologia e eu estou passando aqui para falar para você um pouco mais sobre esse conceito da criança ferida. O que é isso exatamente, né? Volta e meia a gente vê em alguns lugares workshop tratando da criança ferida, mas aí algumas pessoas ficam, mas será que é alguma coisa aqui dentro que eu tenho que olhar, que não tá funcionando direito? E eu acho importante destacar que esse conceito tem a ver com a maneira como nós olhamos para a realidade. Nós adultos dispomos de uma série de avanços, de evoluções no próprio cérebro, como o desenvolvimento do que é chamado córtex pré-frontal, que nos ajuda a planejar, a ter mais abstração, antecipar o futuro. E uma criança, em geral, não tem esse tipo de habilidade, né? Biologicamente, ela não amadureceu o suficiente. E a criança vai enxergar o mundo de uma maneira mais concreta, imediata, tem as fantasias e tal, até mistura um pouco isso com realidade, né? Mas não há tanto uma capacidade de simbolização como nós temos. E por isso aquelas vivências que a criança que nós já fomos teve ao longo da sua infância ficam registradas no cérebro de um jeito diferente daquela maneira como nós enxergamos a realidade, como se fossem dois jeitos distintos de olhar para a mesma coisa. Mas aí, e aí, o que tem a ver uma coisa com a outra, eu tratar eu adulto de uma criança interior, uma criança ferida? Talvez o conceito criança ferida nem seja assim tão apropriado quanto talvez o de criança vulnerável, porque há uma vulnerabilidade intrínseca ao ser criança. Uma criança não pode, por exemplo, via de regra, né? Claro, sempre há exceções, mas escolher o que vai comer, a hora que vai dormir, a roupa que vai vestir, o colégio em que vai estudar, se é hora de escovar os dentes ou não. Há todo um cuidado por parte dos cuidadores para proteger a criança e permitir que ela cresça num ambiente seguro, quando essas intenções são as melhores possíveis. Mas a vivência de vulnerabilidade, ou mesmo de alguns cuidadores que não foram lá bem hábeis, né, que tiveram dificuldades, até por causa das suas próprias infâncias, essas marcas ficam registradas nessa versão criança que nós já fomos, daquele jeito como foi vivido. E o adulto de hoje pode encontrar algumas dificuldades para entrar em contato com essa criança, porque o adulto de hoje pode ser uma pessoa bem-sucedida, tem casa, tem família, tem emprego, tem possibilidades, mas aquela criança do passado não teve. E você conhece, claro, aquele clichê de nós aprendemos com os nossos erros. Isso quer dizer que essa criança precisa ser preservada internamente na nossa memória, até como uma maneira de garantir que nós façamos diferente, que não entremos num processo de repetição de dificuldades ou de complicações que foram vividas no passado. E esse registro fica aqui. E é muito interessante porque quando alguns adultos falam da sua criança, falam de uma maneira quase como se essas experiências do passado tivessem ocorrido há pouco tempo, né? É como se fosse assim, eu me lembro daquilo, mas só de me lembrar já vem uma emoção, já vem uma sensação que é como se tivesse acontecido hoje de manhã, apesar de já ter ocorrido há muitos anos. Então isso mostra que as memórias vividas por essa criança que nós já fomos ficam armazenadas no cérebro, às vezes de um jeito não muito adaptativo, congelado no tempo e mistura meio que passado com presente. Se eu vou assistir a um filme e eu choro, me emociono, isso quer dizer que é o adulto se emocionando ou é aquele jeito infantil de olhar para aquele filme? Isso pode trazer algumas confusões. Por isso que é importante você conhecer melhor como é que funciona essa criança, como é que ela viveu a sua história e como que essa vivência interfere mais ou menos no presente. Para alguns adultos, o entrar em contato com a criança interior é algo relativamente simples. Entra em contato e, ao fazer essa conexão, espontaneamente a pessoa já diz: nossa, deu vontade de pegar no colo, de abraçar, de guardar dentro de mim, de nós nos integrarmos e fazermos como que uma unidade. Mas dependendo do tipo de conflito interior, da diferença do que foi a criança no passado e o adulto que é hoje, às vezes essas coisas não são tão simples. E quando o adulto entra em contato com essa criança do passado, diz: se pudesse se livrar dela, se podia me ajudar a acabar com essa criança, não ter que me lembrar mais dela.
E é uma parte nossa, não há como nós nos livrarmos dessa criança. Mas existe uma dificuldade desse contato e isso também precisa ser respeitado. Então, no processo terapêutico mais voltado para essa dimensão do adulto de hoje, a criança do passado, sem esquecer também o adolescente que nós já fomos e que também fica registrado aqui dentro, né? Que esses aspectos de mais conflito, mais rejeição interna ou mais aceitação sejam levados em consideração. Consulte seu terapeuta, fique sabendo um pouco mais sobre como lidar com a sua criança interior. Nós aqui no EMDR, Movimento Ocular Dessensibilização e Reprocessamento, temos esse cuidado de tratar não só de trabalhar com memórias traumáticas que foram vividas por essa criança, que já existiu e que continua viva em cada um de nós, mas de tentarmos também proporcionar um espaço interior de maior acolhimento, maior compreensão, ou pelo menos inicialmente uma boa negociação entre adulto e criança. Informe-se mais a respeito.